Olá, bem-vindos de volta. Obrigada, Papai do Céu, por esse momento de dedicação à leitura da Tua Palavra. A gente te pede, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que está aqui escrito. Te pedimos também proteção espiritual para nós e para as nossas famílias, Senhor. Amém. Então, vamos começar hoje a leitura do capítulo 25 de Gênesis, onde nós vamos descobrir que Abraão teve uma outra esposa. Apesar desse capítulo vir após o relato da morte de Sara, quando a gente percebe que ele teve muitos filhos com essa nova esposa, a gente percebe que, embora isso esteja aqui, houve o casamento antes, o casamento não aconteceu depois da morte de Sara. É um capítulo que está cronologicamente deslocado, mas ele é importante porque vai falar de um povo que vai dar muita dor de cabeça ainda para os israelitas, né? Então vamos lá. Abraão casou-se outra vez. A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Midian é o pai dos midianitas. A gente vai ouvir falar bastante dos midianitas ainda no futuro. Lembrem desse nome. Joksã foi pai de Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Mas Abraão deu a Isaque tudo o que possuía. Não deu para os outros filhos. Para os outros filhos ele deu apenas presentes. Em vida, ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas, mas acabou por enviá-los para a terra do Oriente, para que ficassem longe de seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos, então deu o último suspiro. Morreu feliz, depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, perto de Manre, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde ele havia sepultado Sara, né? Ele foi enterrado ao lado de sua esposa Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Ber-lai-roi. Bom, o que a gente vê aqui nesse pedacinho? A gente vê, então, que Abraão realmente foi o pai de muitas nações. Ele teve 3 esposas, concubinas, né? Sara foi a primeira esposa, a segunda esposa foi Quetura e a concubina foi Agar. Então, ele teve com cada uma dessas uma geração, né? Uma tribo. Então, Ismael vai para o deserto, né, e vai ser o pai dos ismaelitas, nós vamos ver em seguida. Os filhos de Quetura vão ter as suas próprias famílias e Isaque e Ismael, filhos de Sara. Então, Abraão realmente foi o pai de muitas nações, como Deus havia falado que ele seria. Então, vamos olhar um pouquinho os descendentes agora de Ismael. Ismael, então, filho de Abraão com a escrava egípcia, foi o primogênito de Abraão, mas não era o filho da promessa. Por isso, Abraão mandou embora, né? Vamos ver o que aconteceu com Ismael. Esses são os descendentes de Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerado a Abraão. São esses os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. Naboiote, filho mais velho de Ismael. Quedar, Abdil, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Todos esses são filhos de Ismael. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram 12 príncipes com suas 12 tribos. Esses 12 príncipes foram prometidos por Deus a Abraão no capítulo 17 de Gênesis, versos 20, a 21. Então, foi o cumprimento da promessa de
Deus a Abraão. Quando Abraão orou por seu filho Ismael, Deus disse: eu escutei a tua oração pelo teu filho, não te preocupa, ele vai ficar bem e ele vai ter 12 filhos, 12 tribos, 12 príncipes, estão aqui eles nomeados. Ismael viveu 137 anos, então deu o último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até Sur, na direção da Síria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes, como havia sido previsto, né? Quando Deus deu o nome dele, que ele não se daria bem com nenhum irmão. E agora vamos para a descendência de Isaac, o filho da promessa. Vamos lendo devagarinho, tentando compreender os ensinamentos que Deus está nos dando e percebendo muitas semelhanças com coisas que já se passaram. Parece que Deus coloca as pessoas em situações semelhantes muitas vezes para ver se elas aprenderam a lição, né? Então vamos lá. Essa é a descendência de Isaac, que é o filho querido de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril. E o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Só uma observação. A gente viu que Rebeca, ela vem para casar com Isaac por uma total escolha divina, porque tudo foi feito através de orações. Abraão pediu, né, que o seu servo buscasse uma mulher da família de Abraão, que eram tementes a Deus. Então o escravo conversa e reza, pede para Deus um sinal, pede que Deus mande uma moça que desse água não somente para ele, mas para os seus camelos. Rebeca surge, dá tudo certo, era a esposa que Deus realmente escolheu para Rebeca. Mas ela era estéril. Então Deus coloca na vida de Isaac uma mulher estéril. Assim como a mãe de Isaac, Sara, fora estéril durante toda a sua vida. Então, parece que não é uma coincidência a sensação que a gente fica e que Deus coloca agora Isaac numa situação que seu pai havia passado. E o que Abraão fez? Mesmo Deus tendo prometido para Abraão, vou te dar muitos filhos, Abraão e Sara fraquejaram na fé e buscaram uma alternativa, buscaram Agar. Mas agora o que nós estamos vendo é uma situação diferente. Isaac teve apenas uma esposa, apenas Rebeca. Abraão teve 3, nós vimos agora. O pai dele teve 3 esposas, né? 3 mulheres, né? Sara, Quetura e Agar. Isaac apenas Rebeca. Rebeca também era estéril como Sara, mas Isaac, ao invés de buscar um jeitinho, Isaac vai dobrar os joelhos, vai orar e vai acreditar que Deus vai prover, porque Deus prometeu que ele era filho da promessa e que a promessa se seguiria a partir dele, a promessa de que os descendentes de Abraão seriam uma bênção para todas as nações. Então aqui felizmente Isaac foi aprovado, ele orou e não foram poucos anos, foram 20 anos. Isaac orou para que Deus abençoasse Rebeca com filhos por 20 anos. E Deus ouviu, mas Deus demorou para cumprir a promessa, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então vamos lá, Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou, mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela.
tanto que ela chegou a dizer: se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Um pouco dramática, mas a gente não sabe o tamanho do desconforto que ela estava sentindo, provavelmente um bebê empurrando muito o outro, e ela sentindo aquele desconforto, e ela foi conversar com Deus, né? Senhor, o que está acontecendo comigo? Naquela ocasião a gente não tinha ecografia, ninguém sabia o que se passava ali dentro, se havia um, se havia dois, mas Deus explicou e profetizou uma inimizade que já havia se estabelecido entre duas nações dentro do ventre de Rebeca. Então, ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo e o Eterno respondeu: duas nações estão em sua barriga, dois povos que já se enfrentam dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, temos essa profecia e ela segue na gestação. Quando ela vai dar à luz, ela percebe que Deus, como sempre, havia acertado, se tratava de gêmeos. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, que é uma palavra parecida com peludo em hebraico. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, que é um nome parecido com calcanhar em hebraico. Quando eles nasceram, Isaac estava com 60 anos de idade. Ele casou com 40 e foi pai com 60. 20 anos de oração. Quando a gente estuda essa passagem, a gente descobre que antigamente, quando a gente dizia assim, aquela pessoa passou a perna na outra pessoa, né? Como a gente diz hoje em dia, quando alguém faz alguma coisa de errado com outra pessoa, trama alguma coisa. Antigamente se falava, ele pegou no calcanhar de outra pessoa. Pegar no calcanhar era puxar o calcanhar e aquela pessoa caía. Então, Jacó tem a ver com isso. O nome calcanhar, o nome Jacó tem a ver com uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa que passa os outros para trás. Não é um bom nome. É um nome que indica uma pessoa de caráter duvidoso, né? Mas era o nome que ele recebeu. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaac amava Esaú, porque gostava de suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Então, Esaú, o mais velho, o peludo, era mais chegado ao pai. Jacó, mais caseiro, mais chegado à mãe. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor vermelha e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado porque estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho, porque Adom é vermelho em hebraico. Então ele estava cansado, com fome, chegou na tenda, sentiu aquele cheirinho bom de guisado, de lentilha, pediu um pedaço, pediu a comida para o seu irmão, e o seu irmão disse: primeiro vai ter de jurar. Desculpa, ele falou assim: vamos fazer uma troca, meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. E Esaú retrucou: estou morrendo de fome, de que me adianta ter direito à primogenitura se estou quase morto? Um pouco exagerado, né? Jacó exigiu: primeiro vai ter de jurar. Esaú concordou, jurou. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó.
que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Foi uma decisão impensada, foi uma decisão errada. Isso vai trazer muitos problemas para essa família, mas não se pode dizer em relação aos direitos de primogenitura que o irmão mais moço passou a perna do irmão mais velho. Ele simplesmente negociou. Esaú, o irmão mais velho, que tinha o direito de primogenitura, o direito de primogenitura dava direito ao nome do pai, dava direito a todas as propriedades do pai, era o filho principal. Ele abriu mão disso tudo por um prato de comida. Isso aponta para um ensinamento, né, espiritual. A gente tem que ter cuidado para não trocar coisas permanentes, coisas importantes por bobagens, às vezes por uma tentação, e foi o que aconteceu. Mas não se pode dizer que Jacó puxou o calcanhar de seu irmão. Ele simplesmente se aproveitou de uma situação, jogou um verde e o irmão demonstrou que não valorizava aquilo e acabou então vendendo os seus direitos de primogenitura. Nós vamos ver mais adiante que vai haver sim um momento em que Jacó vai enganar o pai, se passando pelo irmão, mas não é para adquirir os direitos de primogenitura, é para adquirir bênçãos do pai, são coisas diferentes. Os direitos de primogenitura têm a ver com questões materiais, a bênção tem a ver com questões espirituais, mas isso é um pouquinho mais adiante. Então agora estamos nesse momento, estamos entendendo que essas pessoas vão tendo seus descendentes. A partir do capítulo 26, a gente vai ver como que vai se desenhar essa inimizade entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú, uma inimizade que ainda existe, infelizmente, até hoje. Estamos nesse momento vivendo uma guerra, né, em Israel e a Palestina, e essa inimizade começou aqui, nesse capítulo. Os descendentes, tanto Jacó quanto Esaú, vão ter seus nomes trocados por Deus. Jacó vai passar a se chamar Israel, e Esaú vai passar a se chamar Edom. E os edomitas serão inimigos dos israelitas. Os edomitas, eles vão virar, com o passar do tempo, os idumeus, assim que os gregos vão chamá-los, né? E um célebre idumeu, filho de um idumeu que nós conhecemos, é Herodes o Grande, né? Herodes mandou matar todos os meninos nascidos em Belém até 2 anos de idade, na tentativa de matar Jesus. Depois um descendente de Herodes vai mandar matar João Batista, né? Os descendentes de Edom, os edomitas, até hoje brigam com os israelitas. E essa história ainda não terminou. Então agora, a partir do próximo vídeo, passaremos a leitura do capítulo 26 e prosseguimos então no nosso estudo. Fiquem com Deus, até mais!